Todas as senhoras e senhores, duas boas-vindas a esta sessão solene do Conselho do Porto Muniz e, conforme está recordado, falarão primeiro, e falar primeiro os representantes dos grupos parlamentares e, portanto, vai começar a falar o senhor representante do grupo parlamentar do Partido Socialista. Depois seguir-se a mim próprio, porque o PSD declinou o convite. Eu estou no uso da palavra senhor vereador. Não há diálogo, se não se importa. Foi convidado a intervir, além do senhor ministro, representante da República, o senhor representante do Governo Regional, que inicialmente deve ter sido o Dr. Chico Ramos, depois é o senhor Diretor-Geral da Administração Pública, que temos muito gosto em estar connosco, e depois seriam os representantes dos grupos parlamentares. E eu próprio tive o cuidado de dizer aos dois grupos, se não quisessem ser dos grupos, seria qualquer deputado do grupo parlamentar. Depois, a proposta que me foi feita, devo dizer que não foi feita diretamente, eu soube indiretamente, que era para ser o senhor deputado, o senhor vereador Walter. Senhor vereador, pela muita consideração, a amizade que tenho desde há muitos anos consigo, não posso aceitar, porque esta é uma ação solene onde quem está presente é a Assembleia. O senhor vereador, como sabe, na Assembleia pode intervir nas condições que a lei e o regimento determinam. Numa ação destas não faz sentido e eu lamento e, portanto, não percebo porque estou só a dizer porque é que não intervém um representante do grupo parlamentar do Partido Socialista. E não disse que é um representante do partido. Esta não é uma sessão partidária. É uma sessão do Conselho do Porto Muniz, da Assembleia Municipal e da Câmara. Portanto, essa interrupção, eu lamento que o senhor vereador e meu querido amigo tenha levantado. A seguir-se-á, por essa razão, a minha própria intervenção, depois o senhor representante do Governo não vai intervir, falará o senhor Presidente da Câmara e, finalmente, o senhor representante da República e o senhor Conselheiro Irineu Barreto e meu caro amigo. Tem a palavra o deputado Lino Conceição, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Representante da República. Excelentíssimo Senhor Diretor Regional da Administração Pública. Em representação de Sua Excelência, Presidente do Governo Regional. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Porto Muniz. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto Muniz. Excelentíssimos senhores deputados, senhores líderes dos grupos e deputados municipais de Porto Muniz, demais entidades civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores. Neste dia festivo, o mais significativo para o nosso município é com enorme satisfação que saudamos a iniciativa que nos permite grupos parlamentares da Assembleia Municipal, pela primeira vez, intervir nesta sessão solene. É salutar para a democracia que saibamos opinar e ouvir todas as correntes ideológicas e de opinião. Só assim será possível congregar sinergias que produzem as mais-valias necessárias para, especialmente na época difícil que atravessamos, numa terra pequena, duplamente periférica, posteada pela fraca natalidade, aliada ao êxito rural e pela dupla hostilidade, podermos criar as condições que conduzem ao progresso e bem-estar das pessoas do nosso município. Nesta data festiva, os deputados municipais do Partido Socialista saúdam todos os munícipes e particularmente todos os autárquicos das freguesias da Assembleia e Câmara Municipal e expressam o Executivo Camarário toda a sua solidariedade e confiança na sua capacidade de trabalho e liderança e reafirmam a sua permanente disponibilidade para, com toda a lealdade,
contribuírem para que o nosso município seja o exemplo de uma sociedade mais democrática, mais progressista, mais justa, mais livre, mais próspera e mais fraterna. Thank you. Senhor Representante da República, Senhor Diretor-Geral da Administração Pública Regional, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto do Muniz, senhores e senhoras deputadas da Assembleia da República e da Assembleia Legislativa Regional, senhores líderes dos grupos e deputados municipais do Porto do Muniz, senhores presidentes de câmaras, senhores presidentes das juntas de freguesia do Porto do Muniz, demais autoridades civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores. Neste dia do Conselho do Porto do Muniz, gostaria de vos transmitir uma breve apresentação da sua história, da inovação trazida pelas eleições autárquicas de setembro de 2013 e da responsabilidade que recai sobre todos os eleitos em abrir um ciclo orientado para o aumento da população residente, o crescimento da economia, o reforço do indispensável apoio aos mais necessitados e a revitalização da democracia e da participação dos cidadãos na vida do Conselho. O Conselho do Porto do Muniz só foi criado em 1835, na mesma data em que a povoação foi elevada à vila, embora a paróquia, com o mesmo nome, tenha sido criada muito para trás, por volta do ano 1572, tendo a sua igreja matriz sido edificada entre 1660 e 1668. Depois de criado em 1835, o Conselho foi por 3 vezes extinto, em 1849, 1867 e 1895, e restaurado, tendo a sua restauração definitiva ocorrido no ano de 1898. O Conselho do Porto do Muniz, durante muito tempo, esteve distante, isolado e fragmentado. A ligação viária São Vicente-Porto Muniz, primeiro São Vicente-Seixal e depois Seixal-Porto Muniz, é concluída em 1951, lembro bem, porque era o ano em que eu fui para a instrução primária, e em 1954 para o Porto Muniz. Passados o período final e turbulento da monarquia, a Primeira República, a longa e dura ditadura salazarista e a decepção da Primavera Marcelista, surgiu o 25 de Abril o vitorioso movimento das Forças Armadas. Este, com grande apoio popular, conduzia o difícil, mas necessário processo de transformação da sociedade portuguesa. Processo esse que foi sintetizado de uma forma notável pelo saudoso José Medeiros Ferreira, abro parênteses para dizer que nasceu ocasionalmente na Madeira, mas foi gestado nos Açores, porque o pai era da Guarda Fiscal e teve ficado 8 anos, onde nasceu um outro seu irmão. Dizia que no terceiro Congresso Republicano, quando se encontrava exilado na Suíça, por ter sido um dos líderes do importante movimento estudantil da Universidade de Lisboa de 1961, movimento em que eu próprio participei, ele apresentou uma proposta que intitulou de os 3 Ds, de descolonizar, democratizar e desenvolver. Tudo se foi fazendo para estas 3 palavras, mas de facto o mais difícil é a democracia ainda e é sobretudo o desenvolver. Após o 25 de Abril, a sociedade portuguesa passou por uma profunda transformação na educação, na economia, na proteção e segurança social, no serviço público de saúde, no poder local, na promoção da paridade de géneros, na implantação e consolidação da democracia, assim como na esperança de um futuro mais equilibrado no seio da hoje denominada União Europeia. A União Europeia é uma construção ainda inacabada, sobretudo face à sua incapacidade em avançar na vertente da integração económica e monetária, como na concretização do objetivo da coesão económica, social e territorial. A partir de 2008,
A situação de crise agrava-se, afetando hoje a sociedade portuguesa, a economia e o poder local em Portugal. A Troika, no termo da sua intervenção, deixou Portugal numa situação cujos indicadores mais relevantes, como a dívida em percentagem do PIB, o desemprego e o nível de crescimento económico, são muito piores que os anteriores à sua chegada. Voltando ao tema do poder local, importa recordar que uma das exigências da Troika era a reforma da estrutura autárquica, apontando para a redução do número de concelhos. O Governo da República foi além da Troika, como todos sabemos. Aliás, como afirmou ser sua intenção logo no início do respectivo mandato. Se por um lado não deixou a pretensão da redução do número de concelhos avançar, por interesses eminentemente partidários, por outro, não se empenhou, como deveria, na implantação da desejável reforma política ou administrativa do país. Se aquela pretensão voltar a ser colocada e se abranger a região autónoma da Madeira, não tenhamos dúvidas, o Conselho do Porto Muniz poderá ser dos primeiros a ser objeto das opções levianas de redução de concelhos. Temos todos de as combater, criando designadamente condições para fortalecer a economia, o emprego, a educação, a mobilidade no nosso concelho e envolvendo não só os munícipes, mas como também os parceiros económicos, sociais e culturais. Passados 40 anos sobre o 25 de Abril e quase 40 no poder local democrático, temos de reconhecer que 2013 foi um ano marcante na história do Porto Muniz e da Madeira também. Pela primeira vez, desde o 25 de Abril, o PS afirmou-se como vencedor na Câmara e na Assembleia Municipal, deixando o PSD em minoria nestes órgãos, assim como nas freguesias do Seixal e Porto Muniz. Esta foi uma mudança histórica pelas razões referidas. Tal como anunciou o PS na sua campanha eleitoral, todos os municípios seriam tratados de forma igual e nos diversos órgãos autárquicos, todos os eleitos seriam respeitados e assumiriam os lugares e funções que democraticamente lhes viessem a ser atribuídas pelos cidadãos. E este continua a ser o desejo da maioria nos órgãos municipais. Propusemos que a oposição, ou seja, o PSD, participasse nas mesas da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia, em que somos maioritários. No entanto, o nosso desejo não se cumpriu por recusa da minoria. Procuramos, em cumprimento do regimento e da lei, que os grupos de deputados municipais se reunissem em conferência de líderes de grupos municipais com os presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal. E assim sucedeu pela primeira vez, apesar de o regimento já o impor antes deste mandato, como é de todos conhecido. Inovadora foi também a proposta que fizemos de, neste dia do Conselho, intervirem, como disse, na sessão solene, representantes de grupos de deputados municipais, tanto da maioria como da minoria. Estas e outras medidas de sentido similar que adotámos são práticas seguidas há muito em democracias maduras, estádio a que queremos chegar e permanecer. Estas práticas devem ser consolidadas e adotadas, mesmo que por vontade dos eleitores possamos voltar um dia, no futuro, a ser oposição. É de ressaltar também que estamos a cumprir o que foi prometido e sinalizado na última campanha eleitoral, como é o caso da distribuição de verbas pelas diversas freguesias do Concelho, em função do seu número de habitantes, prática nunca adotada nos quase 40 anos de maioria do PSD. Outra promessa eleitoral já cumprida é a colocação no Concelho de uma ambulância com um serviço de 24 horas e a ativação do Serviço de Bombeiros em articulação com a Associação de Bombeiros de São Vicente, de que fazemos parte. Uma medida reveladora da prioridade dada aos mais carenciados é a cooperação com a norma para prestação de serviços aos munícipes, com carências específicas no âmbito da missão desta associação. Queremos desenvolver e aprofundar neste e em futuros mandatos, como uma marca nossa, a aproximação entre cidadãos e eleitos, o reforço da resposta às suas carências, o estímulo a parcerias. Parcerias essas que possam conduzir ao aprofundamento e revitalização das condições para o crescimento do emprego, da economia e da razão para trabalhar e residir no Concelho do Porto Muniz, retomando desta forma caminhos para que a população do Concelho possa de novo crescer, acabando assim um ciclo de decréscimo e reunindo mais fundamentos para afastar as pretensões, muitas vezes escondidas, de reduzir o número de concelhos da nossa região.
Esperamos que a visão e a forma de proceder desta nova maioria nos órgãos municipais possa ser aceita por todos e que no futuro a regra seja aceita por todos e seja respeitado, seja um devido respeito pelas maiorias e minorias existentes a cada momento. Quem não foi crítico no passado, no tempo das vacas gordas, terá de ser mais compreensivo e tolerante em tempo das vacas magras. Antes de concluir, há outra ideia que gostaria de referir. A Câmara e o seu Presidente não dispõem, por si sós, dos meios necessários para atingir os objetivos desejáveis acima referidos. Mas hoje a Câmara não está só. Os órgãos da nossa autarquia terão de procurar promover e estimular com inteligência, com persistência, com bom senso, como já o têm demonstrado, as parcerias disponíveis e aconselháveis com as mais diversas instituições, encontrando-se integrados na Madeira, em Portugal e na União Europeia, e fazendo parte de várias associações de nível autárquico, como sejam a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Municípios Portugueses e as associações seminários das grupos e Cabo Verde, o Conselho do Português deve procurar fazer direta e indiretamente as parcerias mais adequadas em cada momento com os concelhos mais próximos de São Vicente e Santana, com o Governo Regional, com o Governo da República e com instituições e órgãos da União Europeia, como o Comitê das Regiões, de modo a atingir os seus objetivos de desenvolver a economia, o emprego, a proteção social, a educação, a formação e a salvaguarda do ambiente. Estas parcerias deverão ser incentivadas e reforçadas para incrementar as nossas capacidades de resposta aos cidadãos e às empresas, visando atingir o nosso principal objetivo, que é servir os municípios do Porto Muniz. Muito obrigado. Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Senhor Diretor Regional da Administração Pública e Local, em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Porto Muniz, Excelentíssima Senhora Deputada e Excelentíssimos Senhores Deputados ao Parlamento Regional, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Assembleias Municipais, Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e demais colegas presidentes de câmaras municipais, Excelentíssima Senhora e Excelentíssimos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do Conselho do Porto Muniz e demais autarcas e ex-autarcas, demais e excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Celebrar o Dia do Conselho do Porto Muniz é lembrar todos os que, desde o povoamento desta terra, efetuado por Francisco Muniz, aqui viveram e contribuíram para o que hoje somos e temos. Celebrar o Dia do Conselho é lembrar todos os filhos do Porto Muniz, não só os naturais, como também todos aqueles que escolheram este Conselho para viverem, não podendo de maneira nenhuma esquecer dos que se encontram espalhados pela diáspora, que difundem os nossos costumes e se recordam sempre com saudade da terra de onde, por razões imperiosas, tiveram de partir. Estando longe, continuam ainda assim a ter este conselho no coração e a enaltecê-lo além fronteiras. Bem-ajam, estejam onde estiverem os nossos imigrantes. A história do Conselho do Porto Muniz, criado em 1835, é uma história de gente de luta e de trabalho, de um povo que incessantemente se debateu e se debate para vencer as adversidades com bravura e coragem. O povo do Porto Muniz foi abençoado pela natureza, que nos brindou com paisagens de rara beleza. Para este mesmo povo, mas este mesmo povo
por várias vezes, sentiu já na pele a força devastadora dessa mesma natureza e reergueu-se sempre com ânimo e valentia. É este povo e esta terra que hoje comemoramos. É para mim uma honra celebrar esta data pela primeira vez como Presidente deste município, partilhando o orgulho de pertença a este Conselho com todos os que aqui nasceram ou por qualquer outra razão fizeram desta terra a sua. Dirijo-me de uma forma particular aos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia das Achadas da Cruz, do Porto Muniz, da Ribeira da Janela e do Seixal, cumprimentando desta forma todos os munícipes. Quero agradecer todo o empenho e dedicação demonstrados pelos meus colegas de variação, Luís Teixeira e Nelo Sequeira, bem como pelos elementos do meu gabinete de apoio, Miguel Lima e Jean António. Não podemos esquecer de todos e de todas e de todos os munícipes que, de uma forma anónima, sempre me têm apoiado, visando o bem comum do Conselho em geral e de todos os portunizenses em particular. Não podemos deixar de destacar o Dinar de Lima. Não posso deixar também de dirigir o meu muito e muito obrigado a todos os funcionários e funcionárias desta autarquia, independentemente das suas múltiplas funções, tentando todos, sem exceção, no seu dia-a-dia, projetar o Conselho do Porto Muniz, servindo da melhor forma possível os seus munícipes. Somos uma equipa, onde quer os autarcas, quer todos os funcionários desta autarquia sabem muito bem que só existimos porque existem munícipes. São eles o nosso objetivo de trabalho. Daí que a nossa máxima é a missão de bem servir, com todo o nosso esforço e dedicação, para bem do nosso Conselho e de toda a sua população. Não só dos que aqui vivem, como de todos aqueles que nos visitam. Envolvidos 9 meses desde o dia em que assumi este desafiante compromisso de servir o povo do Porto Muniz, junto com a minha equipa, eleitos pelo Partido Socialista, e depois de 20 anos ao lado da população, como oposição séria, denunciadora e construtiva. Tudo tem feito para que o nosso lema, primeiras pessoas, seja uma realidade sustentada pela força da mudança e protagonizada pelo Partido Socialista no passado dia 29 de setembro, com o apoio de todas as mulheres e homens do Porto Muniz, que sempre acreditaram que a alternância do poder é o cerne da democracia. Conquistamos as 4 freguesias do Conselho em eleições autárquicas diferentes, lembrando a vitória na Junta de Freguesia do Seixal em 1993, tendo como principal protagonista o Lindo da Conceição. A conquista da Junta de Freguesia da Ribeira da Janela em 1997, tendo como principal protagonista o Sr. António José Pereira, o qual infelizmente já não se encontra entre nós. Alcançamos a conquista da Junta de Freguesia das Achadas da Cruz em 2001 e 2005, tendo como principal protagonista o Sr. Juvenal Isidoro Carvalho, entretanto falecido estupidamente ao serviço da população. E em 2009, já com a sua esposa, Dona Bibiana Câmara, ao que se juntou nesse mesmo ano e pela primeira vez a conquista da Junta de Freguesia do Porto Muniz pelas mãos do Sr. Tito Vieira, que repetiu a façanha em 2013, ano em que o Partido Socialista reconquista a Junta de Freguesia do Seixal, tendo como principal protagonista o Orlando Fernandes. Contamos com todas e todos, e não nos podemos esquecer daqueles que muito nos deram no seu dia-a-dia em termos autárquicos, lamentando todos os que já partiram e nos deixam muitas saudades, e aqui não quero ser injusto para com ninguém, mas gostaria de destacar, além do Sr. Juvenal Isidoro Carvalho e do Sr. António José Pereira, o Sr. Balona, o Sr. Paulo Calvaleiro, o Sr. Jeremias de Sousa e o Sr. Manuel Evangelista Delgado, entre muitos outros. Quer nas freguesias, quer agora na Câmara Municipal, temos tentado dar resposta aos vossos anseios, cumprindo de forma responsável o programa a que nos propusemos, começando pelas medidas que, no nosso entender, são as mais prioritárias. É para mim e para toda a minha equipa um motivo de grande satisfação
termos conseguido já ter no nosso Conselho os serviços dos bombeiros disponíveis 24 horas por dia, tentando assim minimizar a maldade da insistência do serviço de urgências no período da noite e ao fim de semana, feita ao povo do Porto Muniz por parte do Governo Regional da Madeira, da responsabilidade do Partido Social Democrata, medida à qual, como sabem, somos alheios, restando-nos unicamente lutar contra ela com as armas de que dispomos, sem contudo deixarmos de continuar a expressar a nossa indignação pela sua implementação. Quero agradecer publicamente todo o empenho demonstrado pelo Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Porto Muniz e São Vicente, Sr. Gabriel Drummond, e pelo Sr. Comandante daquela cooperação, Sr. Artur Fernandes, na implantação desta medida. E muito obrigado a todas as senhoras bombeiras e a todos os senhores bombeiros que desempenham funções nesta cooperação e, particularmente, no quartel sediado no Porto Muniz. Reforçamos os apoios concedidos aos estudantes, numa ótica de valorização da formação do capital humano, conscientes do seu papel no desenvolvimento futuro do nosso Conselho. E temos trabalhado em parceria com os estabelecimentos de ensino, apoiando a realização de visitas de estudo e de um conjunto de atividades e projetos muito válidos e promotores da formação das nossas crianças e jovens. Apostamos igualmente no apoio e acompanhamento aos idosos, que muito trabalharam pelo nosso Conselho e que nesta fase da vida merecem ser recompensados pelos esforços realizados em prol desta terra. Nesta linha de ideias, consideramos que seria proveitoso dar o nosso contributo através do apoio à implantação de um estudo que nos permitirá conhecer ao pormenor as necessidades da nossa população idosa e realizar assim, em seu favor, um trabalho mais criterioso e assertivo num futuro muito próximo. Para isso, celebramos um protocolo com a norma, aproveitando o seu know-how nesta matéria que outros do passado não souberam valorizar. Uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente, Sr. Dias Gaspar, e a todos os que com ele desenvolvem aquela função social fundamental para atalhar os mais variados problemas que afligem os nossos idosos. Como Presidente da Câmara Municipal do Porto Muniz e em conjunto com o Executivo Camarário que lidero, sei também da importância da valorização da vertente cultural, não só como forma de divulgação da nossa terra, mas também como contributo para a formação integral das nossas populações e como tal, mantivemos os protocolos com os clubes e associações do Conselho do Porto Muniz, tudo fazendo para envolver os grupos que deles fazem parte em eventos organizados pela Câmara Municipal, dando assim a conhecer e promovendo o seu trabalho, sendo para nós motivo de orgulho poder contar com o seu contributo e colaborar com a concretização de projetos extremamente válidos e enriquecedores da nossa terra. Sabemos, igualmente, do esforço infindável e do papel importantíssimo dos agricultores no nosso Conselho. E gostaríamos de dispor de mais meios para os compensar pelo contributo que dão ao embelezamento das nossas paisagens. Mas os recursos que dispomos apenas nos permitem colaborar através da distribuição periódica de raticida, a qual irá acontecer pela primeira vez no nosso mandato, no decorrer do próximo mês, e num positivo trabalho em parceria com a Junta de Freguesia na reparação de levadas e veredas, sendo nossa ambição manter e, se possível, reforçar essas medidas e transmitir sempre a quem tem direito as vossas preocupações, sendo também uma preocupação nossa ver o abandono de atividade desde há muito associados à agricultura, como é o caso da pecuária, sector onde o nosso Conselho tinha grandes potencialidades, mas que, por falta de apoio e incentivos das entidades competentes, nomeadamente a Secretaria Regional da Tutela, encontra-se num caos. Sabendo que o Conselho do Porto Muniz vive desta interessante simbiose da terra e mar, temos também procurado dar atenção às nossas instalações portuárias, trabalhando em parceria com as entidades competentes
e ouvindo as ideias e propostas daqueles que também conhecem as especificidades do nosso mar e da nossa costa. Não afirmo de ânimo leve que para combater o êxodo rural é necessário ser audaz, estar lúcido e ser capaz de um desafio difícil, é certo, mas na atual conjuntura, e só nessa, podemos dizer que é agora ou nunca. Derivado às verbas disponibilizadas no quadro comunitário de apoio 2014-2020. E só com essas, ser-nos-á possível estruturar o nosso porto, criando condições para que este potencie a fixação das populações, sobretudo os mais jovens, criando empregos, fixando-os à terra que os vi nascer, para bem não só do concelho do Português, como de toda a costa norte. Se esta infraestrutura se encontra subaproveitada, a par de outras no nosso concelho, como por exemplo o heliporto, nem eu, nem nenhum autarca eleito pelo Partido Socialista tem qualquer responsabilidade nas opções tomadas, pois estas couberam sempre ao Governo Regional da Madeira, da responsabilidade do Partido Social Democrata há quase 40 anos. Com a corresponsabilização das diferentes gestões autárquicas daqueles que geriram esta autarquia até o último ato eleitoral, sempre da responsabilidade do Partido Social Democrata, e que ainda se regozijam por lhes terem deixado como herança uma dívida de 4.199.104,18 €. Repito, ainda se regozijam por nos terem deixado como herança uma dívida de 4.199.114,18 €. Dívida essa que neste momento é de 3.725.690,63 €. Ou seja, em 9 meses do nosso mandato já pagamos 473.413,55 €. Senhor representante da República para a Região Autónoma da Madeira, demais e excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, uma das nossas grandes preocupações é, sem dúvida, a fixação das populações, e todas as propostas que temos levado a cabo visam dar aos portugueses melhores condições de vida que permitam evitar que tenham de sair do seu concelho. Preocupa-nos as políticas adotadas opostas ao que defendemos e que são, no nosso entender, promotoras do êxodo rural e da imigração, destacando-se o encerramento de serviços essenciais à população e a consequente diminuição de postos de trabalho. Por mais contestação que exista em torno das ideias e dos reptos que têm sido lançados por mim e pela minha equipa, continuarei a ser controverso e irreverente, às vezes que forem necessárias. Como Presidente da Câmara, não trabalho na busca de consensos se souber que isso não irá beneficiar a população que represento. Cada vez mais temos de ser criativos e originais na busca da criação de postos de trabalho e da rentabilização sábia dos recursos de que dispomos. Este Conselho vive não só do presente, mas também do seu passado. E é muito importante que saibamos valorizar e preservar a herança que nos foi deixada pelos nossos antepassados, manifestando respeito e reconhecimento pelo esforço despendido por aqueles que trabalharam com notável bravura e audácia. Permitam-me que destaque dentre a herança deste Conselho a enorme preciosidade que é a Estrada Regional 101, mais conhecida por Estrada da Rocha, um percurso que durante anos assumiu um papel fulcral para este Conselho e para toda a Costa Norte em geral, e que neste momento está completamente votada ao esquecimento. Indigna-nos ver um trilho de luta, sacrifício e arrojo, detentor de uma tão rara beleza, mergulhado num completo estado de esquecimento, e por isso
não posso deixar de aproveitar a comemoração desta data para apelar à união de esforços, no sentido de que se possa revitalizar este património tão importante, sabendo, evidentemente, das condicionantes que a eles estão associadas, mas estando certo de que mais e melhores soluções poderão ser encontradas, de modo a que se possa dar a conhecer uma parte tão importante da nossa história, uma autêntica obra de arte escavada na rocha. Continuaremos a debater-nos por este e por todo o importante património do nosso concelho, acautelando os interesses de todos os munícipes e zelando pelos seus bens comuns, entre os quais faço questão de destacar os imóveis municipais, os terrenos baldios e a água, um bem tão precioso e pelo qual a gente desta terra sempre lutou e continuará certamente a lutar, não dando de barato aquilo que conquistou à custa de muito suor. Sabemos também dos desafios que se lhes colocam no que se refere ao ordenamento do território. E desde que assumimos os destinos deste concelho, temos realizado diligências no sentido de solucionar problemas antigos, procurando soluções concretas e, em simultâneo, promotoras do desenvolvimento do concelho do Porto Muniz. Relativamente a esta questão do ordenamento territorial, daremos especial atenção ao plano pormenor do João da Ribeira, uma vez que o consideramos estruturante, pelo que será demasiado importante debatê-lo com quem direito, na busca de soluções possibilitadoras da comunhão entre homem e natureza e do encontro de todos de uma forma célere. Dispensamos lições de democracia, pois os anos que estivemos na oposição, no poder autárquico no Conselho do Porto Muniz, mantendo-nos nessa condição a nível regional, espero eu, por pouco tempo, ensinaram-nos que a preocupação primeira das nossas ações deverão ser sempre as pessoas e não as divergências político-partidárias abundantes noutras latitudes. É como contra fatos não há argumentos. Reduzismo de forma democrática, com a assinatura de protocolos entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia do Concelho. E eu, que nunca fui presidente de junta de freguesia. Independentemente da sua cor política, o que atesta bem da diferença de governar encetada pelo Partido Socialista a nível autárquico no nosso Concelho. Não foram muito os valores protocolados, é certo, mas também é certo que é a primeira vez que tal acontece no nosso Concelho, visando sobretudo colmatar os efeitos nefastos das medidas levadas a cabo pelo Governo de Direita da República, da responsabilidade do PSD e do CDS, que cortou ainda mais as transferências para aqueles órgãos autárquicos numa demonstração de falta de sensibilidade para com o poder local. Aproximando-se a Semana do Mar, não quero deixar passar esta oportunidade sem convidar toda a população do Concelho e todos os que nos querem visitar, apelando a que participem de forma ativa e que façam desta a nossa festa e usando da nossa arte de bem receber, pela qual somos tão conhecidos, nos ajudem a fazer destas festas uma iniciativa de sucesso. Novos e grandes desafios vão surgindo e contamos com o apoio de todos para vencermos as adversidades e continuarmos a fazer prosperar este concelho ao qual todos nós nos orgulhamos de pertencer. Não nos esquecemos do compromisso que assumimos e tudo continuaremos a fazer em favor do progresso deste concelho, pelo Porto Muniz e por todos os portumunizenses. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Representante da República, Conselheiro Irineu Berganto. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Porto Muniz, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Muniz, excelentíssimo Diretor Regional da Administração Pública Regional e Local,
Excelentíssima Senhora Deputada, excelentíssimos Senhores Deputados, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, excelentíssimos Senhores Autarcas do Conselho do Porto Muniz e de outros conselhos da região autónoma da Madeira, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que comece por agradecer, na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de Porto Muniz, o convite para aqui estar presente, fazendo destas breves palavras uma forte e sentida homenagem a este concelho, que muito admiro. Com efeito, é sempre com enorme alegria que venho ao Porto Muniz, um município emblemático e um verdadeiro postal da Ilha da Madeira. Porto Muniz é um ponto de passagem obrigatório para todos os que nos visitam, pela sua beleza natural, pelos polos de atração que soube conquistar e pelo calor das suas gentes. E guardo na memória as minhas primeiras visitas, ainda muito jovem, para me entreter com os meus nas suas piscinas naturais, lembrando-me de me sentir fascinado ao passar na Ribeira da Janela com os seus irmãos. Porto Muniz é um concelho desde há muito orientado para o turismo, sagazmente promovido nesse mesmo sentido pelas diversas forças políticas que aqui têm tido responsabilidades. Aqui, no Porto Muniz, a força do mar faz-se sentir com especial intensidade, recordando aos madeirenses a sua importância para a vocação atlântica de Portugal. Mas também a floresta, a nossa Lora e Silva, constitui um património inigualável que temos o dever de proteger e salvaguardar para as gerações futuras. Ao percorrer os caminhos e as levadas, constato o entusiasmo daqueles que nos visitam, com as belezas naturais que eles proporcionam, quais quadros que se mantêm vivos como símbolo de experiências únicas e inolvidáveis. E é-me grato verificar que muitos deles utilizam os serviços de guias profissionais, descobrindo de forma segura os segredos da Madeira. No entanto, quando assim não acontece, são dignos de relevo a disponibilidade e o empenho dos nossos guardas florestais e dos nossos levadeiros para ajudar quando solicitados. E apraz-me dizer isso na presença do Diretor Regional das Florestas. Mas esta atitude nem sempre é enaltecida. Por isso, me sinto da obrigação de lhes dizer o quanto lhes estamos reconhecidos pelo serviço que prestam na espontaneidade da sua generosidade. E que continuem na sua ação, pois todos que percorrem a nossa região na descoberta da sua beleza devem sentir que nos preocupamos com a sua segurança. Minhas senhoras e meus senhores, admiro a tenacidade deste concelho e dos seus municípios, prestando-lhes hoje a devida homenagem. No Dia da Região, que recentemente aqui comemoramos, tive a oportunidade de perceber, ainda que palidamente, da energia das suas gentes, do empenhamento da sua juventude em viver a sua terra, projetando muito o seu esforço numa atividade cultural que não deixa de adverter para o prestígio deste concelho, sublinhando a sua importância estratégica. Existe hoje, como refere Pierre Bourdieu, uma economia dos bens culturais, produto do nosso tempo, no qual a valorização da educação, da cultura e do património surge como desígnio assumido. O Conselho do Porto Muniz tem sabido responder às exigências de um turismo que já não se baseia na mera oferta hoteleira ou de restauração e que corresponde aos anseios de maior sofisticação e profundidade dos que nos visitam e que aqui encontram, a par da beleza natural, a nobreza cultural ancorada no gosto pela partilha da história e da tradição que a constrói. Porto Muniz simboliza por este prisma a vitalidade da região, estabelecendo um diálogo entre tradição e modernidade,
faces de uma mesma moeda, contribuindo ao investir na consolidação do seu património para uma dimensão mais exigente do turismo e das suas potencialidades económicas e perspectivando o património como fator não só de preservação de uma herança cultural, como também de inovação e criatividade. Mas tudo isto não é porém suficiente por si só para combater o problema, um dos problemas que afeta este e outros concelhos, já foi aqui mencionado, quer pelo Presidente da Assembleia Municipal, quer pelo Sr. Presidente da Câmara, ou seja, a quebra da natalidade e a diminuição da população. Na verdade, Porto Muniz é um dos concelhos menos populosos da região autónoma, sendo esta uma realidade que nos deve preocupar. Aliás, em 30 anos, os concelhos da Costa Norte perderam 1/3 dos seus habitantes. Sabemos por experiência e através de estudos que a desertificação é um fenómeno difícil de combater e mais ainda de reverter. Quem parte dificilmente regressará e os seus filhos só o farão se encontrarem na origem melhores condições do que as que encontram nos novos locais. Devemos, por isso, fazer um esforço coletivo, partilhado por todos, a administração local e regional, para travar a desertificação de alguns concelhos da Madeira, nomeadamente da Costa Norte, criando condições para a manutenção e, se possível, para o aumento das populações locais. Minhas senhoras e meus senhores, o desenvolvimento do nosso país, de todos nós, depende de uma descentralização efetiva, que é, em grande medida, sinónimo de municipalismo. O robustecimento do poder local constitui, por conseguinte, tanto uma necessidade racional quanto uma exigência constitucional. Ao incluir a democracia local entre as opções constitucionais fundamentais, a Constituição de 1976 deu um contributo essencial para colocar Portugal na vanguarda das democracias ocidentais. O poder local deve ser a pedra angular em que assenta toda a política de resposta aos problemas das nossas populações. É o que decorre do princípio da subsidiariedade, consagrado logo nos artigos iniciais da nossa Constituição, e que se afirma como um pilar estruturante da nossa democracia, significando que, ao nível mais próximo das populações, que devem preferencialmente ser entregues as competências para resolver os seus problemas. E só quando isso não for possível, ou quando for mais eficiente entregar a resolução desses problemas ao nível mais cimeiro, é que se deve tomar outra opção. São efetivamente os órgãos do poder local que melhor conhecem as dificuldades, os problemas e as carências da nossa gente, e quem mais facilmente pode fazer o diagnóstico e oferecer-lhes o remédio para minimizar situações complexas. O poder local reclama, diria, exige mais descentralização administrativa. Mas não valerá a pena dar-lhe más atribuições e competência sem que se lhes assegure os meios, nomeadamente funcionais e financeiros, para que possam responder eficazmente às solicitações. Sabemos que não há verdadeira descentralização político-administrativa sem descentralização económico-financeira. Os municípios nunca poderão desempenhar cabalmente o seu papel na democracia se não forem dotados de recursos que lhes permitam cumprir todas as atribuições e competências conferidas pela Constituição e pela lei. Estou atento a estes problemas, duplamente atento, permito-me dizer. Como representante da República, observo-os com a preocupação de quem tem por dever garantir que a Constituição chegue a todos os madeirenses. Como madeirense que orgulhosamente sou, sigo-os com a emoção natural de quem vem assistindo ao progresso da sua terra natal, ciente de que há muito ainda por fazer. Minhas senhoras e meus senhores, mas não nos devemos esquecer que outra das mais significativas conquistas alcançadas com a Constituição de 1976 traduziu-se na afirmação do poder regional,
também ele emergente do referido princípio da subsidiariedade, como nível seguinte, que muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa capital. Os dois poderes, o regional e o local, são indissociáveis do notável desenvolvimento que a nossa região alcançou desde 1966 e devem caminhar juntos para benefício de todos. Em tempos difíceis, não abdico de palavras de esperança e de alento, mas sinto igualmente a obrigação de apelar para o que está ao nosso alcance. Como venho dizendo, devemos afastar radicalismos e não podemos dispensar ninguém. Pelo contrário, temos de dar as mãos, o norte e o sul da Madeira com o Porto Santo, o governo regional e a administração local, os serviços da República com os serviços regionais e locais, todos juntos, potenciando sinergias que nos permitam ultrapassar as nossas dificuldades, entre outras, o desemprego, sobretudo o jovem e de longa duração, que continuam a nível muito preocupante. Minhas senhoras e meus senhores, permitam que termine com uma palavra sobre uma questão recorrente das minhas preocupações e que tem a ver com o respeito do princípio da continuidade territorial. Neste contexto, o investimento nas acessibilidades representou um avanço na sedimentação da coesão nacional. E espero que, com o novo quadro comunitário de apoio ou com o recurso a outras forças orçamentais, se venham a concluir as infraestruturas rodoviárias, nomeadamente as avançadas, que servem a Costa Norte. E a este propósito da continuidade territorial, tenho acompanhado os mais recentes problemas com as ligações aéreas entre as Ilhas da Madeira, Porto Santo e o continente, e devo declarar que estou solidário com a população e com o Governo Regional na exigência de uma rápida e satisfatória superação desta situação. Tinha chegado ao fim, mas permitam-me que deixe uma palavra ao Sr. Dr. Emanuel Jardim Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal e um político com assinalável percurso, servindo a região e o país ao mais alto nível, inclusive com um desempenho notável enquanto eurodeputado. O Dr. Emanuel Jardim Fernandes eu conheço, pois, uma vida política exemplar, na fidelidade aos seus princípios, constituindo uma referência que quero, neste dia especial, enaltecer. E sinto que eu devia dizer publicamente, independentemente da amizade que nos une há muitos anos. Viva o Conselho Português, viva a Madeira, viva Portugal.
a chegar ao fim da sessão e eu gostaria de agradecer a presença do Sr. Representante da República, do Sr. Representante do Governo Regional, todas as autoridades civis religiosas e também consulares, e de uma forma especial a todos os autarcas. Muito obrigado. A seguir-se-á um convívio para continuarmos a assinalar o dia do nosso Conselho. Muito obrigado pela vossa presença. Fala, Chico.